Mateus capítulo 9. Até ela já está indo para a escola dominical? É isso, aqui começa cedo nessa igreja. Mateus capítulo 9. Então, no mês de novembro, eu vou conversar com vocês um pouco sobre discipulado. No mês de dezembro, a gente volta para as tratativas sobre o Natal, tá bom? Só para a gente entender aí como é que deve desembolar a escola dominical nesse mês de novembro. Sobre discipulado, hoje em particular, eu vou falar sobre o custo do discipulado, tá bom? Mateus capítulo 9, verso 9, a palavra de Deus diz, e disse-lhe Jesus, siga-me, e ele levantou e o seguiu, simples assim. Também lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, ele fala de ir e fazer discípulos. Na verdade, a palavra discípulo, eu já falei algumas coisas sobre elas, há duas, pelo menos, conotações sobre essa palavra. A primeira delas, nós poderíamos dizer que é o ato de seguir a Jesus Cristo, imitar a Jesus Cristo. A segunda delas é o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus Cristo, na imitação de Cristo. Bonhoeffer vai falar sobre discipulado como seguir a Jesus. Mark Dever vai falar sobre ajudar as pessoas a seguirem Jesus. Então, a gente pode entender discipulado das duas formas. Obviamente, pressupõe que ajudar alguém a seguir a Jesus é alguém que está seguindo Jesus Cristo, né? É bom dizer o óbvio, que ultimamente nem óbvio o pessoal está bem claro nas andanças por aí, né? Então, para isso, nós precisamos ter claro no nosso entendimento o conceito de custo. Para seguir a Jesus e também para ajudar outros a seguirem a Jesus. O conceito de custo é a capacidade de calcular perdas e ganhos com vistas a tomar uma decisão. Toda decisão nossa, obviamente, toda ela tem perdas e ganhos. Não existe nenhuma decisão em que a gente só perca na vida, tá? E nenhuma decisão em que a gente só ganhe. A vida, ela é formada obrigatoriamente de perdas e ganhos. Abra lá em Lucas, capítulo 14. A vida é formada obrigatoriamente de perdas e ganhos, tá bom? Lucas, capítulo 14, verso 25 em diante. O grande problema, uma das crises da falta de decisão de algumas pessoas é quando elas só querem ganhar ou quando elas admitem que só podem perder. Então, a vida não é assim. Qualquer decisão que a gente perca, a gente ganha, e qualquer decisão que a gente ganha, a gente perde. Lucas, capítulo 14, verso 25 em diante, diz assim: uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não levar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo assim: este homem começou uma construção e não consegue terminá-la. Ou, qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10 mil pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20 mil. Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários, pede condições de paz. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia
a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nesse texto, há claramente 3 tipos de demandas que pressupõem seguir a Jesus Cristo. A primeira delas é a demanda do amor, a segunda delas é a demanda do sofrimento, e a terceira delas é a demanda do desapego. No verso 26, se alguém não vier a mim amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz não pode ser meu discípulo. E no verso 33, assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, não pode ser meu discípulo no verso 26, não pode ser meu discípulo no verso 27, não pode ser meu discípulo no verso 33. Então, são coisas que estão explícitas no ato de seguir a Jesus Cristo. Não pode ser meu discípulo. Todo aquele que evita qualquer uma dessas 3 demandas, que são a demanda do amor, a demanda do sofrimento e a demanda do desapego. Na verdade, ainda a respeito da grande comissão, é bem interessante que, em tese, Jesus coloca 3 qualidades ou tipos de pessoas, que são as pessoas numa distância um pouco maior, referindo-se a ele como a multidão. Há outro grupo de pessoas que são os discípulos, e outro grupo de pessoas, os discípulos de maneira geral, né? E outro grupo de pessoas que são os 12. Obrigatoriamente a gente vai ter os 3. É impossível ter só um dos 3, tá bom? Alguém diz assim, comentando sobre a multidão: que termo abrangente podemos usar para tratar toda essa gente, a multidão, né? Quase que automaticamente nos inclinamos a falar de forma vaga dos seguidores de Jesus. Em diversas passagens nos evangelhos, o verbo seguir pode significar mero movimento físico, alguém indo para algum lugar, movimento físico de aproximação a Jesus, equivalente a um pseudo-discipulado, porque se movimentar fisicamente ainda não é seguir a Jesus. Um movimento físico exprimindo uma adesão íntima a Jesus Cristo, em casos relativamente raros, adesão íntima sem qualquer tipo de movimento físico. Ou seja, pode-se ter uma relação íntima com Jesus Cristo, movimentando-se fisicamente ou não. Em vista desses diferentes significados, então a gente pode dar um significado para a palavra seguidor como um termo abrangente para todos os diversos relacionamentos com Jesus. A multidão, os 12 e, obrigatoriamente, os discípulos. A multidão, os discípulos e os 12, tá bom? Jesus tinha muitos seguidores, mas a grande pergunta é: quais dos seguidores de Jesus Cristo eram discípulos de Jesus? Muitos, todos nós sabemos, que seguiam a Jesus por interesse e seguiam a Jesus por curiosidade. A curiosidade pode até despertar interesse pelo discipulado, mas ela não é suficiente para iniciar um discipulado. Há muita gente que, às vezes, para ouvir quem fala sobre Jesus, no ambiente público da igreja ou nas reuniões, são pessoas que inicialmente vêm pela curiosidade, mas isso não significa se tornar discípulo de Jesus. O seguidor terá dificuldade em seguir Jesus conscientemente do verdadeiro significado do discipulado. Há uma necessidade, preste bem atenção, de consciência do custo do discipulado. Eu venho dizendo há anos que eu prefiro um ensino para a consciência do que um ensino para a obediência. Porque o ensino para a obediência a pessoa faz na sua frente.
Quando você sai, ela faz do jeito dela. O ensino para a consciência demora um pouquinho mais. Mas quando ela se torna consciente, você sai e ela não consegue ir contra a sua própria consciência. Eu nem vou dizer os nomes para evitar quem fala isso, né? Evitar resistências desnecessárias, tá bom? Lucas 14, 25, o texto que nós acabamos de ler, fala de uma grande multidão que o acompanhava. Olha que interessante. Uma grande multidão seguindo a Jesus Cristo. Pergunta. Se você parar para pensar, o que é uma grande multidão? Todos nós podemos concordar em algumas definições. Se a gente for colocar aqui definições breves de uma grande multidão. Por exemplo, uma grande multidão é uma pessoa sem rosto. Metaforicamente, por causa da distância, é uma pessoa sem nome. É uma multidão. Você não conhece o nome de todo mundo. Você não conhece os rostos de todo mundo. Já tentou ir num jogo de futebol do Brasil, ou num ginásio, na seleção brasileira de vôlei, e a câmera passa aqui e você liga para um parente, eu estou na TV, mano, na multidão. Como é que vai reconhecer você lá? E você, tenta aparecer de alguma maneira. Como é que reconhece a multidão uma pessoa específica? Normalmente, a característica de uma multidão é de pessoas sem nome, de pessoas que querem, na verdade, um certo distanciamento. Trata-se de uma zona cinzenta, não é neutra, não há neutralidade, essa neutralidade não existe. Tá? Tem livros em português hoje que falam a impossibilidade da neutralidade no exercício da ciência. Isso é impossível, tá bom? Logo, falar de religião e ciência, isso é pífio, porque não funciona assim. É só quem comeu gato por lebre para poder afirmar que quem exerce a ciência não é religioso, ok? Ela é isenta, se é neutra, ela é isenta de responsabilidade. Por isso a pessoa prefere andar na multidão, nessa zona cinzenta. A multidão seguia Jesus Cristo, mas não compromissada obrigatoriamente com Jesus Cristo. Seguia de longe, sem rosto, sem nome, sem determinadas responsabilidades para o que fazer e o que não fazer. Decide sobre a própria vida. Na verdade, a grande multidão é literalmente o exemplo mais claro, obviamente mais estranho, mas existe, tá? De gente que quer seguir a Jesus Cristo sem compromisso. É aqui que a gente diferencia, num certo sentido, existe essa discussão, mas não no Brasil, mas existe essa discussão de graus de proximidade de Jesus Cristo. Tudo bem? É estranho, por exemplo, na igreja presbiteriana, a gente sempre conversa sobre isso, você não pode tirar uma pessoa, riscar o nome dela da membresia da igreja, se ela vier uma vez no ano. Veja que coisa estranha. Por que para mim isso é estranho? Porque uma pessoa que vem uma vez no ano, eventualmente ela vem exatamente no momento em que é para decidir alguma coisa. Ela está completamente fora do espírito de onde a igreja está indo. E ela vem uma vez no ano e tem direito a voto. Como é que uma pessoa que vem uma vez no ano pode decidir sobre os rumos da igreja com responsabilidade, entendendo as implicações do que todo mundo que está andando mais próximo, mais perto? Pelo menos de alguma maneira, tá bom? Então, nos Estados Unidos, existe uma discussão, ela ainda não chegou no Brasil, mas ela existe, que é, você quer ser batizado em nome de Jesus? Você quer ser um seguidor de Jesus? As coisas mais básicas, a gente até fala que em décadas passadas, né, as pessoas tinham mais dificuldade para entrarem na membresia da igreja, né? Tinham que decorar catecismo, assim, confissão de fé, tinha um questionário que era feito e assim por diante. Hoje está meio ralé. Mas na época de Jesus Cristo não era que era ralé, é que a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém vai para o céu por conhecimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso não significa ficar ignorante o resto da vida. A gente também tem que ter muito cuidado com isso. Ok? Então, é só para demonstrar que
Ah, você entende o que você está lendo? Entende. O que é que impede que eu seja batizado? Se você crê de todo o coração, nada. Eu creio, então seja batizado. Fim. Resolveu o problema do início de uma aproximação com Deus. Aí, nos Estados Unidos, ele diz assim, então tá, quando eu for batizado, eu já sou membro da igreja? Não, ser membro da igreja é outra coisa. Você pode ser batizado em nome de Jesus Cristo, porque eu não posso impedir, mas ser membro da igreja, você vai ter que sair da multidão. Porque quantos a gente não conhece que batizaram e nunca mais apareceram na igreja? Muitos. E não quer nada. A pessoa vem uma vez no ano só para o nome não ser riscado. Só isso. Ela não tem relação nenhuma, ela não quer aproximação nenhuma, ela quer seguir junto com a multidão. Então, me parece que deveria ter algum tipo de filtro para que as pessoas tão distantes, sem saber do que está acontecendo com a igreja, não fossem responsabilizadas por tomar decisões de coisas de gente que está aqui andando, ralando, trabalhando, dizer por aqui, ela diz, não, mas eu acho que é por ali, mas ela nem sabe do que está rolando aqui, ela pulou de paraquedas. Fica bem estranho isso. Essa discussão não tem no Brasil, tá? Batizou é mesmo da igreja, fim de papo, mas o distanciamento existe. Isso não é ninguém que põe, isso sempre existiu na época de Cristo. Gente mais longe, gente um pouquinho mais perto, e gente muito próxima de Jesus. Até aqueles 12 faz essa distinção, porque Pedro, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, ele segue Jesus Cristo a meio pau. Nem se afasta, como a multidão, e nem se aproxima. Você anda com ele, não, ele nem ia embora e nem chegava perto, ele ficava a meia distância. Tem muita gente assim. Por quê? Você anda com Jesus Cristo, você estava com ele? Não, nunca nem vi mais gordo. Caraca, velho, qualquer um podia dizer, Pedro não. Pedro foi um dos poucos na história da humanidade, antes da ascensão, da sua morte, né, e ascensão, ver Cristo se metamorfoseando. Ele mudou de essência, porque o Messias havia sido prometido, 400 anos de silêncio, Jesus Cristo aparece, finalmente Deus ouviu as nossas orações, mas ele aparece dizendo, convém que o Filho do Homem seja morto e ele ressuscitará ao terceiro dia. Nossa, achei que agora que ia dar certo o cara vai morrer. Não, ficou pesado isso no coração dos discípulos. Então, ele muda de essência para aliviar o coração dos discípulos. Mas quem é que estava presente? Pedro, Tiago e João, não é assim? Pedro está lá. Você estava com Jesus Cristo? Não. Você dizer isso. Quem é dos discípulos que andou sobre as águas? Se és tu, manda que eu vá. Então vem. Caraca, Pedro experimentou, mano, quem que mais experimentou na face da terra? É ninja, velho. Já pensou o cara andando assim? É um negócio espetacular. Você conhece Jesus Cristo? Nunca nem vi mais gordo. Moço, está de brincadeira comigo. Vou limpar os pés. Não, Deus me livre, você nem me toca. Não, mas se não for, não tem parte comigo, então me dá um banho. Não, mas não é assim, velho. Pedro é completamente... ele não tem tom. Essa é a expressão de Pedro, que define Pedro. Ele não tem tonalidade. Totalmente fora. Tem gente assim na igreja. Você conhece Jesus Cristo? Nunca nem vi. E você dizer isso? Aí chega, então, por isso que ele não era nem a multidão e nem mais aqueles que andavam pertinho de Jesus Cristo, a meio pau. Um camarada, Pedro, que jamais poderia andar a meio pau. Então, a multidão são essas pessoas que elas não querem com que o rosto apareça. Elas não querem com que o nome apareça. Por quê? Porque tem um custo. Você anda com Jesus Cristo? Se disser sim, naquela circunstância da crucificação, é capaz de ter sido crucificado junto. Já pensou? Não, nem vi. Mas o seu sotaque, né? O cara... Eu me lembro do Tom Cavalcante falando de gente que vai para os Estados Unidos, passa um mês e diz, ei, fulano, como é que é o seu nome? Meu nome é Chamar Geraldo, porque eu estou nos Estados Unidos, eu não consegui entender direito, estou muito influenciado. Meu, você está de brincadeira, velho. Você passou um mês, velho, você não consegue nem comprar pão direito aí, você já...
Parece que já foi desaculturado, não é assim não, velho, não é tão rápido assim não, percebe? Então, seu sotaque não era um sotaque de quem passou um mês nos Estados Unidos. Era um sotaque de quem passou 3 anos, diretamente com Jesus Cristo. Mas você, cara, esse jeito, não, nunca nem vi, tá bom. A procura de Jesus era por comprometimento. Jesus sempre procurou gente assim. Sua busca maior era por discípulos comprometidos com ele, mas conscientes do custo do discipulado. Então, a manutenção do anonimato é, obviamente, o sonho de consumo de muita gente, porque é um lugar confortável. Ele entra mudo e sai calado. Não põe a mão em absolutamente nada. Não, isso está bom, está ótimo, assim, por quê? Toca a vida, velho. Naquele tempo, associar-se a Jesus, não sei se é só naquele tempo, hoje à noite eu vou mostrar para você que não é só naquele tempo, não, tá? Associar-se a Jesus era quase sempre alguma coisa negativa. Quando alguém começa a associar-se com Jesus Cristo, ou não é que a gente começa a ter problemas na casa, problemas com os familiares. É difícil você ter alguém que assume Jesus Cristo, a não ser aquelas famílias tradicionais, que todo mundo ali é crente, nasceu em berço de crente e tal, e segue essa mesma linha. Aí é para ser assim mesmo, uma coisa tranquila. Mas a maioria, a gente começa a seguir Jesus Cristo, velho. Uma tensão, você acha que ia dar certo, não é só confusão. Então, como é que faz para sair do anonimato e comprometer-se publicamente? Nós vamos estudar hoje à noite, vocês podem até ler se quiser, tá? Sobre Abel, Enoque e Noé. Por que eles estão juntos? Se a gente conseguisse só responder essa pergunta, para mim já está valendo, ok? Não dá para, isso até hoje, né? Não dá para seguir a Jesus Cristo sem mostrar o rosto. Não dá. A gente não está numa igreja perseguida, pelo menos da maneira como ela é perseguida em alguns lugares, porque perseguida ela é, tá? Só que a perseguição é de outra ordem, tá bom? Então, se alguém quer vir até mim, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente vai ver aqui, no verso 26, 27 e 33, a demanda do amor, do sofrimento e do desapego, tá bom? A reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus. Preste bem atenção. Discípulo são todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus. Se recusam a seguir a Jesus do próprio jeito. Por isso, essa reunião destes que seguem a Jesus do jeito que Jesus quer ser seguido. Quem já não teve filho, ou que não tem, o Vande está iniciando a carreira, né, Vande? Mas que às vezes os filhos falam, pelo amor de Deus, mano, eu tive filho, mas não é para isso não, velho, não é para me tratar desse jeito não, não é para andar desse jeito não, você está andando, mas eu sou teu filho, porque né, mas não era desse jeito não, você está andando meio... Ele vai de uma maneira completamente díspara e diferente do que é o desejo do pai e da mãe, quando esse desejo é bom, óbvio, né, legítimo e assim por diante. Então, muitos filhos, qual é o problema disso? Querem, e hoje em dia também, e eu vou mostrar hoje à noite isso, espero, tentam ressignificar conceitos. Eu sei que seguir a Jesus é uma ressignificação, mas a ressignificação é dele, não nossa. A gente absorve a ressignificação dele. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Esse texto é conhecido, tá? Mas só para eu demonstrar esse ponto. Verso 15, Jesus Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, de maneira egocêntrica, né? Mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou, tá vendo? Então, quando a gente começa a seguir Jesus Cristo, a gente para de seguir a gente mesmo e segue a outro. Então, onde é que ele começa a fazer esse efeito? É lá em Romanos capítulo 12,
Não vos conformeis com este século, mas sede transformados continuamente pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No verso 3, ele diz, ninguém pense de si além do que convém. Olha que interessante. A gente deve pensar de nós mesmos com moderação. Está vendo? Então, não é Jesus Cristo que é ressignificado a nossa imagem. Nós é que aceitamos a ressignificação que Jesus Cristo faz da vida, inclusive de quem somos. Tá bom? E existiu, obviamente, sempre existiu na história uma tentativa de calar ou de fazer Jesus do próprio jeito, né? Eu vou mostrar isso depois. Então, vamos ver o custo do amor. Qual é a primeira demanda? É um amor específico, não é um amor de qualquer jeito, tá, gente? O que determina o tipo de amor que vivenciamos é o objeto que amamos. Por exemplo, a gente não pode amar um time de futebol do mesmo jeito que ama a esposa. Eu acho que não, né? Tem gente que ama mais o time de futebol do que a esposa, né? Mas assim, né? Não pode, né? O fanatismo. Então, percebe? O objeto do amor demonstra o tipo do amor. Esse é o ponto. Para objetos distintos, amores distintos. Quem é ela? Sua esposa? Então, como é que você deve amá-la? Então, como esposa. Tem vários problemas quando eu estou em Marte, indo para Saturno, assim, tem gente que habita lá, né? Aí aparece lá, por quê? Marido e mulher quer viver como irmãozinho. Então, mas vocês são marido e mulher, vocês não são irmãozinho. É muito estranho isso. Então, o objeto do amor não está sendo amado do jeito que ele é. A gente está tentando ressignificar o nosso amor pelo objeto. Isso não dá certo. O objeto determina a aproximação do sujeito. Isso vale para a literatura, por exemplo. Se você e eu nos aproximarmos de uma literatura de ficção, você não espera encontrar na literatura de ficção o que você vai encontrar na literatura poética de sabedoria do Antigo Testamento. Que você também não espera encontrar na Veja. E nem é só de nossos dias, né? Mas na Veja você também não espera encontrar informações diárias, que você não espera encontrar na Nature, que você não espera encontrar no gibi do Tio Patinhas, ou da Turma, e assim por diante. A literatura determina a sua aproximação, obrigatoriamente, não tem como. Se você fizer isso diferente, você vai deturpar a literatura, que é o que muita gente tenta fazer. A Bíblia tem 66 livros e todo mundo quer ler a Bíblia do mesmo jeito, é muito estranho, tá? Porque ela não é o mesmo jeito, são jeitos diferentes, tá? Por isso que o pessoal diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não sei não se a Bíblia é a mãe de todas as heresias ou é a mesma coisa que dizer que o carro é o responsável por todos os acidentes de carro. Já pensou? Você acha que é justo dizer isso? Acho que é a pecinha atrás do carro, né? É a mesma coisa dizer que todo computador é responsável por todo problema de computação. Ixi, velho, né? Não, deu problema, o cara xinga até dizer chega lá e o outro vai, faz assim. Foi mal, desculpa aí. Aperta o botão. Foi mal. A pecinha atrás manda. E no exercício do amor também. Olha só o que fala nas Confissões de Agostinho sobre este ponto. Não importa em que livro está. Está nas Confissões de Agostinho. Tá? Aqui tem a referência, mas não importa para nós. Senhor, minha consciência não duvida. Antes, tenha certeza de que te amo. Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? A pergunta é boa. O que amo quando eu te amo? Quando você ama Jesus Cristo, você está amando quem? Ou você está amando o quê? O objeto deve determinar a maneira do amor, ok? A pergunta de Agostinho, ela é importante, sim, é legítima. Podemos amar determinadas coisas como se elas fossem aquilo que de fato não são. Amo a esposa como irmãozinho. Amo o filho como marido. Já vi andando por aí. Nas minhas andanças lá em Marte, lá tinha gurizada lá que amava a mulher amava o filho como marido. Veja, você fala assim, credo. Exato, viu como é?
que o objeto é quem deve determinar o tipo de amor, quando você muda, vira um trem absolutamente estranho. Então, quando a gente ama Jesus Cristo, a gente deve amar Jesus Cristo nos termos dele, não no nosso. Então, é possível amar de maneira equivocada? É. Quando, por exemplo, você está nos desertos da vida, acha uma bola e trata aquela bola chamando de Wilson como se ela fosse uma pessoa. Eu sei que tirou ele da piração lá para poder sair da ilha, eu entendo isso, mas você está amando a bola do jeito... Você pode amar a bola de um jeito diferente? Pode. A gente pode se relacionar num relacionamento de amor doentio? Pode. Acho que tem filmes que, por exemplo, para esboçar bem isso, né? Se eu não me engano, o nome é esse, A Mão que Balança o Berço. É isso mesmo, não? Isso é chocante, velho. Mas você é mãe? Não. Pirou na batata? Que viagem. Você está amando aquela pessoa de um jeito ilegítimo. Aquela pessoa não é para você o que você está dizendo que ela é. Não tem assim, estou me sentindo mãe dela. Não tem isso, mas ela não está se sentindo teu filho, não. Ela deu autorização? Não. Alguém deu autorização? Não. Você está tirando de maneira ilegítima, tá? Então, a gente pode transformar qualquer coisa assim. A gente pode se relacionar com a religiosidade de maneira torpe. Por exemplo, alguém pode idolatrar Jesus Cristo no processo de amá-lo deturpadamente. Em nome de Jesus, a gente tira Jesus do lugar de Jesus. É interessante. Quer ver um exemplo simples? Lá Paulo dizendo, quando ele vai na igreja de Corinto, né? Uns dizem, sou de Paulo, de Pedro, e outros dizem que são de Jesus. E, em nome de Jesus, eles causaram uma divisão que Paulo diz, não, vocês não têm autorização para fazer isso. Tem outros custos, mas assim não. Então, no projeto de discipulado, a gente obrigatoriamente vai precisar se conformar a quem Jesus Cristo é. Tentar se relacionar com ele, ignorando quem ele é, a gente vai amá-lo de maneira deturpada. Então, a gente deve amá-lo como Salvador, até Romanos 10 fala isso, né? E confessá-lo como Senhor. Tem muita gente que aceita a salvação, mas não aceita o senhorio. Por isso, quando você coloca e fala da disciplina na igreja, que para muitos é uma marca da igreja, né, a disciplina, muitos estranham. Por quê? Estranham porque eles querem se relacionar com o Salvador, mas não com o Senhor. E tem um texto que eu repetidamente tenho trazido para nós, né, para a nossa reflexão, aquele que vocês chamam de Pai é juiz do mundo inteiro. Portai-vos com tremor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele está falando isso para a gente que vai morrer perseguido pelo Estado. Pedro, inclusive, morreu. Por esse mesmo Estado que ele está dizendo que é para obedecer. Olha só que interessante. Então, a gente tem que se relacionar com Cristo das duas formas. Tá bom? Olha o que Tomás de Kempis, tem um livro famoso dele sobre discipulado, né? Diz assim, Jesus quer ser amado acima de tudo. Ele não admite rival. Seria mais ou menos assim, qual é o grande segredo, pelo menos um, né? Um dos grandes segredos do casamento? O cônjuge não quer saber se ele é especial. Se você está gastando seu tempo com isso, está perdendo seu tempo. O cônjuge quer saber se ele é único. Se ele for único, ele é especial. Interessante. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, obrigatoriamente, nós temos que amar Jesus Cristo com um certo tipo de amor que ele exige de nós. É um amor onde nós vamos abrir mão de outros amores para amá-lo. Mas amá-lo é de acordo com o conteúdo do objeto, tá bom? Essa palavra é estranha, objeto, né? Mas de acordo com o conteúdo do amor, tá? Lembra quando eu disse a vocês que o grande problema, um dos grandes problemas dos judeus é aceitar a divindade de Jesus Cristo. Por isso tem o judeu messiânico, né? Aí, quando alguém era chamado
no Antigo Testamento, 2 vezes, a pessoa sabia que estava se relacionando com a divindade. Lembra disso? Moisés, Moisés, fala, Senhor. Samuel, Samuel, fala, Senhor. Está vendo? 2 vezes. No Novo Testamento não existe, né? Eles são leitores do Antigo Testamento. Aí Deus aparece aqui a Saulo, chamando Saulo, Saulo, olha lá. Ele sabe que ele está se referindo à divindade. Aí a divindade se apresenta a Saulo com nome humano. Eu sou Jesus Cristo quem você está perseguindo. Ele diz, nossa, aí bugou, né, a cabeça de... Bugou não é no sentido de que ele não sabia, né? Bugou no sentido que ele não aceitava de jeito nenhum. E Deus rendeu a vontade de Saulo, tá bom? Por quê? Porque ele só pôde se relacionar com Jesus Cristo de maneira saudável quando ele aceitou quem Jesus Cristo é. A gente só se relaciona com o outro, qualquer que seja o outro, de maneira saudável, se a gente aceita quem o outro é, inclusive se esse outro estiver sendo um reflexo no espelho. Porque a gente pode amar a gente mesmo mais do que deveria ou menos do que deveria, tá bom? Então, o custo do amor é um custo de amar Jesus Cristo de acordo com a sua própria identidade. Segundo custo, é o custo do sofrimento. Aqui me impressiona, que talvez seja uma das coisas que mais machuca o coração daqueles que ensinam, o custo do sofrimento. Uma das maiores dificuldades de seguir a Jesus Cristo é a oposição. Cara, é chato, velho. Quando você fala alguma coisa certa, aí você fala outra coisa certa, aí você fala outra coisa... Meu Deus do céu! Eu acho que essa era uma das questões que as pessoas perguntam o que era aquela fragilidade de Saulo, o espinho na carne. Porque, no contexto, logo depois que ele fala do espinho na carne, ele fala da perseguição que ele sofria. E Jesus Cristo diz, você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Cara, se tem alguém que enfrentou oposição, eu sei, Jesus Cristo, já vou falar dele, né? Mas foi Paulo. Onde o cara ia, tinha uns caras lá para perturbar, atazanar, mas atanasiar seria, né? Atazanear, mas de Atanásio, né? O nome seria esse mesmo, né? Mas de atazanar a vida de Paulo, enchendo onde Paulo falava, você pode falar a coisa mais séria do mundo, meu Deus, ele morreu desse jeito. A vida dele foi desse jeito. Mas a de Jesus Cristo não foi diferente. Veja as pessoas, por exemplo, que fizeram oposição a Jesus Cristo. Tenta lembrar alguns aí. Multidões contra Jesus Cristo. Crucifica. Jesus ou Barrabás? Mano, você está de brincadeira. Só de perguntar já está errado. Não é nem para perguntar. Publicanos. Veja que interessante. Inimigos de Jesus. Soldados. Tem uns que não aguentaram o rojão. E os fariseus vão lá e buscam Jesus. E eles voltam sem Jesus. E eles disseram assim, por que vocês não trouxeram Jesus? E os soldados, embrutecidos pelo trabalho, né, rústico, vamos dizer assim, disseram assim, ele é um cara diferente. Nós nunca vimos alguém falar como ele. Alguém que tem palavras de graça. Então, mesmo o soldado, quando chegou diante de Jesus Cristo, arregou. Puxa, pega o cara. Pego, não, você não está... esse cara aí que tem que prender, velho. Como assim? Herodes, os religiosos, publicanos, fariseus, saduceus, aquela turminha lá, os demônios. Aliás, tem alguém que não está contra Jesus Cristo? Porque é por isso que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Pecadores não é... Eu sou pecador porque eu estou fazendo... Não, pecador porque eu sou contra ele. Eu estou fazendo conscientemente contra ele. Eu estou indo hostilmente em direção a ele. Então, tudo que a pessoa faz é para cutucar quem Deus é. Várias vezes aparece no Antigo Testamento que o povo de Israel fez só para me irritar. Não é assim que aparece? Várias vezes no Antigo Testamento... praticavam a idolatria só para me suscitar a ira. Várias vezes. As pessoas, até na igreja, fazem assim, e aí o fulano, falou alguma coisa? Não falou nada. Não. Você quer ver deixar alguém doido?
é quando alguém quer te cutucar e você é indiferente. A pessoa enlouquece, ela faz de tudo, velho. Pula igual macaco, assim, né? Porque ela quer fazer alguma coisa para tocar em você. O objetivo dela é você. Não é macaquice, não é nada. É só para chegar até você. Sabe aquele negócio que você veste aquele vestido, salta aquele salto, só para dizer, hoje eu vou causar. Fulano, aí todo mundo fala, e o fulano? Não falou nada. Aqui não falou nada, fala a verdade. Nem vou dizer que isso acontece nas minhas andanças por aí. Então, a grande questão, Lucas capítulo 9, abra lá, veja que interessante, nesse custo de oposição, Jesus estava ciente dele. Quando nós estamos cientes da oposição, obviamente, quando nós estamos falando que é legítimo e correto, a tendência qual é? Desânimo. A tendência qual é? Mas se até falando a verdade, do jeito certo, da maneira certa, corretamente, direitinho, do jeito que Deus manda, eu estou tomando burdoada? Larga a mão desse negócio para lá. Por quê? Porque eu quero falar a coisa certa, do jeito certo, direitinho, do jeito que Deus manda, sem tomar burdoada. Normalmente é isso aí que faz as pessoas quererem se dispor. Por que as pessoas não se dispõem? Às vezes, né? Estou falando uma das motivações, tá? Podem ter outras, tá bom? Gente doente, necessidades momentâneas e assim por diante, tá? Então, uma das motivações não, eu cansei de tomar burdoada. Eu já sei que se eu for lá, eu faço tudo certinho, a galera não está contente. Mas olha o que Jesus Cristo diz. Lucas, capítulo 9, verso 22. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Rejeitado. Jesus sabia que ia ser rejeitado. Você já foi rejeitado? Um pastor amigo meu, quando eu estava saindo de Saturno, indo para Urânio, ele disse para mim assim, que ele veio preparado para tudo no ministério, menos para a rejeição. Eu queria uma vez trocar com vocês, para você dar estudo aqui. Teve uma vez que eu dando estudo, né? Porque as expressões das pessoas comunicam coisas, se são verdadeiras ou não, pode nem ser, obrigatoriamente, né? Mas aí tinha um camarada que levantava assim, e se sentava e levantava, a igreja cheia. Eu falei, meu Deus, nas minhas, não foi aqui não, tá? Nas minhas andanças por aí, faz tempo já. Falei, cara, eu estou falando a maior heresia do mundo aqui que eu não estou vendo, velho, né? Porque quem está aqui acha que se esquece, você prepara uma coisa e fala outra, né? Assim. Aí eu encerrei, fiquei bem quietinho, continuei a pessoa bufando, levantava e sentava, falei, deve ter alguma heresia aqui que eu não estou vendo. Vou parar porque eu devo ter errado na interpretação. Vamos orar, pau, quetei e fui embora. Encerramos o culto, fui embora. Aí fui lá durante a semana. Falei, fulano, tudo bem, tudo certo. E a vida, o sol, Marte, né? Tudo bem? Beleza? E aí eu vi lá que você estava inquieto. Tá tudo bem? Falei, não, é porque eu não tinha tomado um remédio de pressão, estava passando mal. Falei, não. Próxima vez você vai embora, passa mal lá na sua casa, lá, porque senão eu fico aqui desesperado. Ai, meu Deus, o que é que eu estou falando? Tá certo, errado? Porque troca para você ver, não é fácil. Você ser rejeitado não é fácil. Então, não só esse pastor amigo, né, disse que uma das maiores coisas que ele não foi preparado é para ser rejeitado no ministério. Jesus foi rejeitado. Para professores, há pesquisas que dizem que professores falam assim, do ensino médio, ensino fundamental. Eu já dei aula de ensino fundamental, né, primeiro e segundo ano. Ensino médio, desculpa, ensino médio. Primeiro e segundo ano, ensino fundamental não gosto, não. Ensino médio. Primeiro e segundo ano. Aí, 5 minutos a zoeira. Não sei se você já foi na feira, né? Na Bahia, pelo menos. Picoleira, olha manga, olha lá, promoção, 3 por 1, picoleira. Você leva uma, custa 5, leva 3, custa 15. Olha a promoção, picoleira. Esse cara vai falando lá, que promoção que nada, né? E aí, naquele negócio, chega na sala, uma bagunça, velho. 10, 15, 20 minutos, chama aquele monitor que fica no corredor, uma bagunça. 40 minutos, chama o pedagogo lá, orientação, coordenadora pedagógica, uma bagunça. 5 minutos antes de terminar, chama o diretor. Ele conseguiu fazer, uns 2 minutos antes de terminar a aula. Eu disse para vocês, cara, eu imagino que uma das razões para vocês estarem assim aqui
é que vocês não têm na sua casa isso. Então, muitos pais separados, às vezes, a pessoa não tem critério. A escola escolariza, ela não educa. Quem educa é pai e mãe. Você tem que educar seu filho, senão não tem que ensinar nada para ele. Pega uma criança ali que você fala, Deus, tem misericórdia, Senhor, mostra a cauda dele, Senhor, ele está escondido aqui, Deus, isso aqui não pode ser gente, Deus, porque aquilo ali é uma coisa encarnada, que, totalmente sem educação, você não consegue ensinar nada. Então, a pessoa precisa vir educada, senão é impossível a escolarização. Então, muitos professores diziam, nós fomos preparados, cheios de conteúdo e tal, mas para quê? Para chegar, sentar e todo mundo ouvir, mas chega lá, essa não é a realidade. E ninguém nos preparou para falarmos. Só não nos prepararmos para chegar lá e não ter ninguém para ouvir. Tem muita gente entrando em depressão, querendo sair, mudando de função e aposentar. Por quê? Porque não encontra ouvidores. Interessante, né? A rejeição dói, irmãos. A rejeição não é fácil. Então, não apenas Jesus estava consciente, como todo aquele que quer seguir a Jesus Cristo precisa estar consciente desse sofrimento. Porque uma das coisas que faz com que as pessoas parem, elas até dizem, eu vou amar Jesus Cristo de acordo com quem o objeto é. Beleza. Mas quando elas começam a contabilizar o custo, elas dizem, velho, acho que não, veja, aí começa o jogo de você tentar fazer um negócio diferente. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz neste contexto aqui era símbolo e sinônimo de rejeição e humilhação. Você já foi humilhado? Conheci um camarada nas minhas andanças por aqui, o cara tem uma cabeça, não tem nada que, se você precisar, inclusive, eu indico para você assim, cara, fantástico. Não tem nada que de construção civil não faça, muito gente boa. Ele disse, pastor, eu tenho uma memória fotográfica, eu não consigo esquecer. Só que o problema de não conseguir esquecer é que eu corro o risco de ser amargurado, porque o amargurado não esquece. Assim, e na Bíblia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né, você tem que saber pegar determinadas memórias e jogar no lixo, tá bom? Então, ele diz assim, eu tenho dificuldade de esquecer, porque eu me lembro, quando eu era pequeno, lá em Barbacena, um determinado professor me humilhou. Eu falei, o que ele fez? Eu não sabia uma conta lá, uma fórmula, mas me humilhou de um jeito que, desse jeito que você pensa, de humilhação mesmo. Vamos pensar uma coisa bem humilhação mesmo. Porque se eu estivesse lá, eu também humilharia, né? Quando eu não era crente. Quando eu não era crente, tá, gente? Aí pegar na minha frente, eu caía de couro mesmo. Eu entendi o que ele estava falando. E eu decidi, depois daquele dia, parei de jogar bola, fui estudar. E até hoje ele fala o nome do professor, dos alunos e da fórmula. A fórmula é não sei o que, básica, 9 fora, tira quanto, e o resultado é esse por causa disso. Não, está tudo certo, está tudo bem. Humilhação não é fácil. Ela pode servir como mola propulsora para você continuar, mas normalmente na igreja é uma mola para você parar, quando não deveria, tá bom? Por quê? Porque o discípulo, semelhante a Jesus Cristo, vai ser rejeitado e humilhado. Então, na época, o cara era até banido da sociedade. Eu conheço lugares aí que a pessoa, quando se convertia, ela tinha que juntar e chamar os amigos para dizer por que ela estava trocando de religião, porque senão ela seria cortada imediatamente dos laços de amizade. Eu achei a coisa mais esquisita do mundo isso aí. Então, o camarada, quando ele começava a andar, ele não tinha problema em amar Jesus Cristo. Ainda não há uma resistência sobre quem Jesus Cristo é. Mas quando ele entrava nessa de custo, aí, meu amigo, tem muita gente que não quer carregar essa cruz no sentido de ser humilhado e sofrer em nome de Jesus. Nós vivemos numa cultura hostil. Não somos só nós. Enoque viveu numa cultura hostil. Eu não posso nem dizer que Abel viveu numa cultura... posso até dizer que viveu numa cultura bem ínfima, né? Porque se cultura é aquilo que o homem produz, tinha pouquinha gente lá, mas Caim estava produzindo. Desgraceiro, mas estava. Eu vou explicar o que hoje, tá bom?
Então, tinha pouca cultura, mas tinha hostilidade. Primeiro cara lá já experimentou hostilidade. Fala para mim quem é que segue a Jesus Cristo nos seus ensinos e não experimenta em algum lugar das suas relações hostilidade. Um dos grandes problemas das 12 tribos para poder atravessar o rio, depois de atravessar o Mar Vermelho, lá no deserto, era a paz a qualquer preço. Isso é um veneno, irmão. No que depender de nós, tem de paz. Mas no que depender de nós, tem coisa que não depende de nós. Eu vou seguir seu Jesus se a cruz for... Ixi, então você pode seguir em qualquer lugar, porque não tem outra cruz para te apresentar. Mas se a galera mudar o jeito da cruz, tentando fazer uma cruz do nosso jeito, com as medidas para que sejam aceitáveis, para que não custem nada a ninguém e não ofendam as pessoas. Escreve o que eu estou te falando, ouve o que eu estou te falando, presta atenção. Deus vai exigir alguma coisa em algum lugar, em alguma medida. Eu não sei quando, nem onde e nem o quê. Mas não existe discipulado sem que a gente abra mão de alguma coisa. Todos nós estamos em lugares diferentes em relação a Cristo. Então, todos nós abrimos mão de coisas diferentes, tranquilo. Mas nenhum de nós não abre mão de nada. Se isso for, a gente não é discípulo de Jesus Cristo. Então, o grande problema é, mas se eu seguir a Jesus Cristo, eu vou ter que... Não sei, velho, conversa com ele. Em algum momento você vai ter que ir alguma coisa. Não tem jeito. O problema é que a gente começa a fazer da cruz do nosso tamanho. Fazendo um Jesus do nosso jeito. Fazendo o homem a nossa imagem. Isso é um pseudo-Cristo, em pseudo-igrejas, com pseudos-crentes, produzindo outros falsos seguidores. Você tem que ser honesto, dizer, olha, isso é uma relação tua com Cristo, mas que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai. Então, nós conhecemos as pessoas não pelo que elas aceitam ganhar, mas nós conhecemos as pessoas pelo que elas aceitam perder. Eu nem vou dizer o que acompanho por aí de gente que não quer perder quando tem separação, por exemplo, de casais. Nem vou dizer. Chega a ser... estranho, gente. Mas vamos ouvir isso nas palavras de Lutero, sobre essa tentativa de salvar o amor próprio, né? Eis o caminho da cruz. Tu não podes achar, eu tenho que guiar-te como a um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa, te ensinarei através do meu Espírito, a palavra é o caminho que deves trilhar. Não a obra que você escolhe e nem o sofrimento que você imagina, mas sim um caminho e o sofrimento que te é preparado contra a sua escolha e contra o teu pensamento e desejo. Tem uma obra do Philip Yancey chamado Redescobrindo, eu quero estudar um dia essa obra com vocês, Redescobrindo o Prazer de Viver em Comunidade. Ele disse que uma das coisas que existe na igreja é isso. Quando a gente chega, a gente começa a conviver com coisas que não são da nossa escolha, com pessoas que nós não colocamos ali, com caminhos que nós não queremos, e Deus faz assim. E são boas obras preparadas de antemão, na eternidade, para que a gente ande nelas. Então, a esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo. É tempo oportuno, teu mestre chegou. Então, é um sofrimento que evidencia o verdadeiro discipulado, um caminho e sofrimento que não foram preparados pela nossa escolha, mas foram colocados contra a nossa escolha. Tomás de Kempis diz assim, anda por onde quiseres, não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência. Como é que a gente calcula, então, o custo, neste caso, do sofrimento? Abra lá no texto de Lucas, capítulo 14.
Eu já vou encerrar aqui, tá, gente? Lucas, capítulo 14, verso 28. Isso. Até o verso 31. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Você quer construir uma torre, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Geralmente as pessoas interpretam isso de maneira ética, literal, no sentido de, eu estou construindo uma casa lá em casa, mas eu não posso errar o cálculo, senão a galera vai tirar sarro de mim. Mas não é disso que ele está falando. Tá? Pois, se lançar o alicerce, que é Jesus, e não for capaz de terminá-lo, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, a importância de avaliar os custos. O sábio calcula os custos que terá. Eu admiro nas minhas andanças de gente que abraça o evangelho, mas não no primeiro momento. Você fala, a pessoa presta atenção, eu admiro gente assim. Anota, risca. O resumo da ópera é que o dinheiro do tolo acaba antes de ele terminar. É um projeto inacabado. Já o sábio pensa antes de decidir. A decisão sábia envolve reflexão e não apenas entusiasmo. Abra lá, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A decisão sábia envolve reflexão e não apenas entusiasmo. O entusiasmo faz parte, tá, gente? Mas eu tenho medo de gente muito entusiasmada, porque normalmente é fogo de palha. Tambá, não precisa ser uma geladeira, tá, gente? Não, eu estou refletindo. Desde quando? Desde 3 anos atrás, estou refletindo ainda. Calma, não, também não, né, velho? Tem que construir, tá? Mas não pode ser desse jeito. O verso 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Isso é muito importante. O verso 1 se assentou, verso 2 se assentou, a multidão, olha lá, estava de pé na praia. E de muitas coisas Jesus falou por parábolas e dizia: o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comer. Verso 5, isso aqui, ó. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, vista não ser profunda a terra, está vendo? Pouca raiz. Tem gente que se preocupa com a tribulação. Pouca raiz, a Bíblia sempre falou disso. Não se preocupe com o sol, se preocupe com a raiz. Até o verso 5, caiu, não ser profunda a terra, verso 6. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz. Porque se tivesse raiz, já viu tiririca? Pode vir sol, mano. Pode vir a bomba atômica, explode lá, sai tiririca lá do meio. Parece que é adubo aquele negócio lá. Tem até empresa, literalmente, estudando a tiririca para produzir fertilizante da tiririca. Porque aquilo ali é um negócio que eu nunca vi daquele jeito. Vai produzir assim em outro lugar, tá? Verso 6, saindo o sol queimou, não tinha raiz, secou-se. Outra caiu, verso 7, entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, para não inventar moda, está lá no verso 20, a interpretação, tá? O que foi semeado em solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz. Sendo antes de pouca duração, lhe chegando angústia e perseguição por causa da palavra, vaza. Tem gente assim, não tem raiz, o cara não aguenta o rojão. O que foi semeado, verso 22, entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Cuidado, gente. Para a gente ganhar dinheiro, mas ser fascinado? Não. Ganhar dinheiro é bom, mas tem gente fascinada pelo dinheiro. Tenha cuidado com isso, tá? Essa galera que é fascinada, sufoca a palavra, sendo infrutífera, tá bom? Então, nesse sentido, a reflexão não se encontra normalmente no entusiasmo. A galera vai no entusiasmo, abraça, mas não dá ali e cai fora. Eu vejo direto isso de gente querendo se batizar na igreja, se batiza na igreja, mas dá 3 meses a pessoa some. Aí diz assim: Deus, pastor, ora porque eu estou desempregado, pelo amor de Deus, e aí vem, aí arruma emprego e some.
Mas por que você sumiu? Porque eu arrumei emprego. Mas como assim? Que viagem é essa? Oh, Deus, me abençoa, eu não tenho filho, tarará. Aí eu tenho filho e some. O que aconteceu? Eu não estou cuidando do filho. Não, ele traz o filho para cá, ao contrário. Então, é umas bênçãos bem estranhas que muita gente tenta colocar. Então, na verdade, sujeitar-se a Jesus, submeter-se a Jesus é um autoesquecimento. Por fim, o rei prudente. Ele continua, deixa eu ver se é no mesmo texto. Eu acho que é, exatamente, o verso 31, diz assim, do mesmo texto. Outra parábola, não, é Lucas 14, desculpa. Não é o mesmo texto, não. Lucas 14, verso 31. Isso. Qual é o rei, exatamente, presta atenção, o rei que indo combater, outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil aguenta com 20 mil. Então, na prática, esse rei aqui não está fazendo um cálculo, velho. Você vai na briga desse jeito? Não, mas é pela fé. O justo virá pela fé. Velho, eu já disse para vocês o que é fé lá. E vou colocar mais hoje à noite sobre o que é fé em Abel, Enoque e Noé. E a galera tem usado fé lá do jeito que quer. Para os projetos pessoais, do jeito que quiser, o cara usa pela fé e põe o que quiser ali, sapega e vamos embora, que é por fé. E quem for contra é incrédulo. Nossa, aí, meu amigo, você deita em cima de uma baita de uma heresia. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que calcular os custos para a batalha. A sabedoria do rei está em refletir o que é mais importante. É perder o domínio ou perder a vida? Uma decisão em que nos rendemos e nos submetemos e desistimos de nossa vontade de poder. Esse é o problema. Discipulado não é tanto sobre o que ganhamos. Discipulado tem mais a ver com o que perdemos. Deixa eu ver se dá tempo. Eu continuo 11 horas, tá bom, né? Vocês estão cansados. Custo do amor é um amor diferente. Custo do sacrifício é um sacrifício diferente. Vamos orar. E que Deus nos abençoe e nos ajude a amarmos do jeito que Ele quer ser amado e a entendermos que existe um custo. Calcule o custo. Sem calcular, não dá. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, dá-nos graça e bondade, ajuda-nos a cada dia a refletirmos sobre a importância de nos aproximarmos de Ti do jeito que o Senhor é, da Tua forma e da Tua maneira. E também nos dá graça, Deus, para entendermos aquilo que envolve no processo de alto custo, rejeição e humilhação, que em algum momento será exigido de cada um de nós. Nos dá graça, nos ajude a termos a coragem necessária para sermos um bom rei, para sermos um bom construtor, de sabermos que as coisas têm um custo para ser levadas adiante. Jesus sabia, mas levou adiante. E Ele espera que aqueles que o sigam sabendo disso, dos custos do discipulado. Porque, obrigatoriamente, o discipulado significa seguirmos ao Senhor e a ajudarmos outras pessoas também a seguirem ao Senhor. Nos ajuda nesse processo. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém.